Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Ribeiro de História aqui. E hoje a gente vai voltar a falar sobre a estrutura da política romana, né, da República Romana. Falamos sobre isso na nossa aula passada, no nosso vídeo passado. Então volta lá, dá uma conferida, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, nos ajuda aí, tá certo? Qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu respondo a todos que comentam, tá certo? Para mim é uma alegria ter a participação de vocês aqui. Bom, aqui a gente tem a questão da estrutura, né, da República Romana. A gente tem um cônsul, certo? O consulado, certo? A gente tem os pretores, assessores, os questores, os edes, os centuriões. A gente tem toda essa estrutura, certo? A gente sabe muito bem, né? A gente sabe muito bem como funciona, né? Eu mostrei para vocês aquele funcionamento no nosso vídeo passado, certo? A estrutura, né, de como os cargos públicos em Roma eles se dispõem. A gente tem aqui o consulado, né, que este nomeia o Senado nomeia o consulado, certo? E este nomeia os demais cargos, né, da República Romana, certo? Agora, uma coisa que a gente tem que falar bastante em Roma é sobre essa questão dos conflitos sociais, certo? Novamente, como eu disse a vocês, esse conflito, eu disse a vocês, acho que foi no primeiro ou no segundo vídeo, eu disse a vocês que esse conflito entre patrícios e plebeus, isso são conflitos que vai mover a história romana. A história romana ela vai ser movimentada através desses conflitos sociais, tá certo? Então, esses conflitos sociais eles vão pesar bastante. Por quê? Só os patrícios eles podiam possuir terras, só eles tinham direito a participar da política, certo? Os plebeus eles passaram a fazer as suas reivindicações, porque os plebeus eles não tinham nenhum tipo de direito, certo? Eles não, eles para vocês terem ideia, eles eram proibidos de se casarem com famílias patrícias, certo? Eles eram proibidos de possuir terras. Se um patrício ele promovesse, né, nos meios de justiça uma acusação contra um plebeu, por mais que este fosse inocente, era praticamente certo que o plebeu seria acusado e seria condenado, da mesma forma que se um plebeu acusasse um patrício, por mais que o patrício fosse culpado, não daria em nada, ou seja, a justiça em Roma era desigual entre patrícios e plebeus. Os patrícios tinham todos os privilégios e os plebeus nada tinham. Os plebeus eles vão começar a se revoltar bastante com essa estrutura, porque é uma estrutura que tem oprimido os plebeus, oprimido bastante. Então eles queriam nessa igualdade jurídica, eles queriam direito de participar da política, eles queriam direito de possuir terras, eles queriam direito de se casar com famílias patrícias, né? Para ter segundo alguns, né, o sonho de ascender socialmente, né, já que o fato deles serem humanos comuns dava a eles esse status de desigualdade, certo? Sobretudo os plebeus ricos queriam muito isso. Como eu disse a vocês, haviam plebeus ricos, eles eram poucos, mas eles existiam, certo? E nisso que eles existiam, eles queriam e muito fazer essa ascensão social. É difícil demais, é uma coisa simples? Não, não é. Mas era possível. Então eles se organizavam e tentavam pressionar o Senado para que dessem esses direitos de igualdade social à classe plebeia, coisa que não tinham, certo? Então a solução encontrada pelos plebeus, que segundo alguns da época, né, foi uma solução bem aplicável, né? Porque militarmente falando, eles não tinham condições de lutar contra os patrícios, porque os patrícios eles monopolizavam o exército. A solução encontrada por esses plebeus foram abandonar a cidade, ou seja, uma greve. Eles abandonaram as cidades, porque quem trabalhava no comércio, no artesanato, na agricultura, quem era? Os plebeus. Então, ao abandonar a cidade, eles forçaram os patrícios a reconhecerem a sua importância. Então, nesse reconhecimento da importância, no ano de 493, os patrícios são obrigados a ver isso e criam o chamado cargo de tribuno da plebe. Que, na prática, o tribuno da plebe ele seria uma espécie de senador também. Eles tinham poderes de senador, certo? Os mais famosos tribunos da plebe vão ser os irmãos Tibério e Caio Graco,
certo? Que eles vão se tornar uma espécie de senadores, certo? Eleitos pela plebe. Agora, claro que são minoria, né, os tribunos da plebe, mas eles tinham direito de veto para coisas pertinentes à plebe, ou seja, para a plebe, eles poderiam emitir opiniões no que diz respeito a Roma toda, não. Mas mesmo assim, os irmãos Graco, que são os senadores, os tribunos da plebe mais famosos, eles vão reivindicar melhores direitos para a plebe. Entre essas coisas que os irmãos Graco vão reivindicar é o direito de reforma agrária. E isso é uma coisa bem interessante, viu, pessoal? Porque reforma agrária é um ponto muito interessante de falar, que eu acredito que todo mundo já deve saber o que é a reforma agrária, mas a reforma agrária ela se consiste no seguinte ponto: é você pegar as terras que existiam em Roma, loteá-las e partir igualmente entre todos, ou seja, entre patrícios e plebeus, para que todos tivessem a mesma quantidade de terra. Antes, certo? Os patrícios eles tinham todas as terras e os plebeus nada tinham. Os irmãos Graco querem que essas terras elas sejam divididas em partes iguais para todo mundo. Na prática, se uma reforma agrária for feita, ela elimina a divisão que existe entre ricos e pobres, porque todos passariam a ser da mesma forma, uma vez que todos teriam as mesmas quantidades de terras. Os irmãos Gracos queriam essa reforma agrária, mas os patrícios, obviamente, não querem reforma agrária. Então, novamente, o conflito entre patrícios e plebeus vai ser por demais agravado. Por demais agravado, a ponto de que os irmãos Graco eles vão passar a ser tão mal vistos que vão sofrer, inclusive, atentados, certo? Mas enquanto esses atentados não acontecem, Roma vai se envolver, além desse conflito interno que se tinha, vai se envolver em um conflito externo durante esse seu período de república, que são as chamadas guerras púnicas. Ou seja, o que seria uma guerra púnica, professor? Seria o conflito de Roma com um país chamado Cartago. Cartago é um país que fica no norte da África, certo? E Cartago ela é muito famosa por ser uma colônia fenícia, que os fenícios fundaram no norte da África, naquela região do mar Mediterrâneo, certo? Mas esse conceito de colônia que Cartago não é o mesmo conceito de, por exemplo, colônia no sentido Brasil-Portugal. Isso não é uma verdade, certo? É uma coisa interessante para a gente falar. Isso, inclusive, pode cair alguma questão no vestibular, porque Brasil e Portugal, um exemplo de colônia, né? Eles tinham a relação de interdependência, ou seja, o Brasil ele era explorado por Portugal. Nesta época, as colônias não eram praticadas dessa forma. As colônias só eram cidades fundadas por um povo, mas essa tinha toda a autonomia político-administrativa. Cartago ela não era explorada pela Fenícia, pelo contrário, ela teve tanta autonomia que cresceu, enriqueceu e superou a Fenícia muito. Cartago tinha um exército forte, Cartago fazia comércio, Cartago monopolizava o comércio do mar Mediterrâneo inteiro, certo? Inteiro. E Roma, ao longo da sua história republicana, ela vai expandindo também. E vai expandindo, vai aumentando a sua região de conquista, de administração, vai aumentando a região que Roma tinha participação, que Roma tinha contato, inclusive na região do mar Mediterrâneo. E um ponto que vai bater, certo? E os interesses deles vão bater, vai ser quando o comércio de Roma ela vai crescer tanto que vai começar a ser um obstáculo para Cartago. Roma vai ser um obstáculo para Cartago e Cartago vai ser um obstáculo para Roma, porque Roma quer o monopólio do comércio do Mediterrâneo, certo? Então Roma tem esse problema, né? Roma fere os interesses de Cartago, certo? E Cartago está ferindo os interesses de Roma. Então, nessa situação, ambos querem o monopólio do comércio no mar Mediterrâneo, ambos querem administrar esse comércio no mar Mediterrâneo. A solução final encontrada por estes vai ser um conflito militar, certo? As guerras púnicas, a guerra entre Roma e Cartago. Essas guerras púnicas, elas são por demais violentas, certo, pessoal? Inclusive, essas chamadas de guerras púnicas vão levar a quase, não chega a tanto, mas a quase uma falência romana, certo? Existem três guerras púnicas, certo?
foram 3 guerras entre Roma e Cartago. O termo púnica vem por conta do idioma que era falado em Cartago, certo? Então, apelidos que os romanos dão, porque eles falavam os punos, né? Ah, os punos, uma guerra contra os punos, que era como eles se referiam aos cartagineses, e então por isso que ficou o nome púnico, tá certo? Aí a gente vê o mapa da Segunda Guerra Púnica, apesar que eu ainda vou falar das três, da primeira, da segunda, da terceira, certo? Mas para ficar mais fácil da gente se localizar a região de conflito, que essa região é, como vocês podem observar no mapa, do mar Mediterrâneo, certo? Cartago, ela está aqui no norte do continente africano. Vocês podem ver, observar, tá certo? Tá aqui a região com a setinha vermelha, né? Partindo da Sicília, vocês procurem no mapa, até chegando no norte do continente africano. Tem o nome Cartago aí. Observe que Cartago é essa regiãozinha no norte do continente africano, mas ela monopolizava esse comércio aí no Mediterrâneo. Começa com a região da Sicília, da Sardenha, da Córcega, do norte do continente africano, da Península Hispânica, no caso da Península Ibérica, né? Ela monopolizava esse comércio. Comércio de púrpura, ou seja, tecidos vermelhos, comércio agricultável, comércio de muitas coisas. Certo? Essa região aqui do norte da África, na época, era uma região riquíssima, porque tem esse acesso o mar Mediterrâneo, que era o mar do mundo na época, né? Essa divisão entre África, Europa e facilidade para chegar na Ásia. Então, assim, Roma está de olho nesse comércio mediterrâneo, né? Cartago não quer ter um concorrente no seu encalço. Isso seria muito negativo, mas muito negativo mesmo. Então, essa disputa por esse controle no Mediterrâneo vai ser o motivo que vai levar a essas chamadas guerras púnicas, certo? Então, vão haver 3 guerras púnicas, certo? 3 guerras púnicas. Roma ela vai se envolver nesse conflito contra Cartago. A Primeira Guerra Púnica ela é muito sangrenta, certo? Por demais sangrenta. Roma consegue vencer, mas ela vence de uma forma extremamente sofrida, certo? É um conflito que praticamente vai quase acabar com o exército romano, certo? A ponto de que é uma vitória com gosto de derrota. Sabe aquelas brigas que as pessoas se envolvem, que apesar de ganharem, elas perdem mais do que ganham? Foi a Guerra Púnica. Apesar de Cartago ter sido derrotada, Roma sai por demais debilitada do conflito, certo? Por demais debilitada do conflito, a ponto de que outra vitória dessa faria os senadores perderem seus cargos, né? Porque Roma perdeu muito e teve muitos prejuízos com a batalha. Mas Cartago não é completamente destruída. Cartago vai se reestruturar, certo? E vai se reestruturar com um sentimento de revanchismo. E isso vai gerar uma segunda guerra púnica, certo? E nessa segunda guerra púnica vai ser tão violenta quanto a primeira, mas Roma consegue vencer com um pouco mais de facilidade, apesar de ainda não destruir Cartago, mas ela já tinha deixado o Senado sob aviso de que se Cartago tentasse se reestruturar de novo, dessa vez iria dizimar a região. E a Terceira Guerra Púnica, Roma ela simplesmente invade Cartago, porque acusa Cartago de estar se reorganizando para um conflito que, na verdade, não existe. Mas Roma vai, arrasa a região e passa a administrar Cartago. E isso faz com que Roma lucre muito, porque Roma vai passar a monopolizar o comércio do Mediterrâneo, certo? Então, isso é uma coisa interessante demais para a gente falar, tá certo? Então, preste bem atenção sobre isso. Fiquem ligados nisso, porque isso é importantíssimo, tá certo? Durante as guerras púnicas, esse conflito entre patrícios e plebeus, eles meio que dão uma parada, porque assim, puxa, a gente está envolvendo uma guerra, problemas externos, a situação está muito grave, a situação está muito séria, então não vale a pena estar tá brigando por isso neste momento. Mas quando as guerras púnicas terminam, os plebeus voltam a exigir os seus direitos, dizendo que negócio de filho dos deuses, que negócio de filho dos deuses nada, isso não existe não. Os plebeus eles voltam a exigir os seus direitos, certo? E uma coisa que eles vão conseguir vai ser a chamada Lei das 12 Tábuas, que aí a Lei das 12 Tábuas, certo? Para a gente poder avançar um pouquinho, essa Lei das 12 Tábuas ela é interessante porque é o seguinte, é o primeiro código de leis escritas em Roma, certo? Em Roma. Porque, lembra que eu disse a vocês, se um plebeu, a acusação patrício, por mais que o patrício fosse acusado, culpado, não dava em nada.
E se um patrício acusasse um plebeu de algum crime, mesmo que o plebeu fosse inocente, dava em tudo, ele era condenado. Pois bem, porque as leis eram flexibilizadas na hora dos julgamentos. Os juízes aplicavam a lei da forma que queriam. Os plebeus eles vão pressionar até conseguir a chamada lei das 12 tábuas, porque era uma garantia de lei escrita para a lei se valer igualmente para todos. Então, é um avanço muito grande na questão da luta dos plebeus. Tá certo? Na nossa próxima videoaula, a gente vai começar a falar sobre a crise da República, certo? E o que vai levar à formação do Império Romano. Tá certo, pessoal? Mas, assunto para a próxima aula. Então, meus amores, para vocês, certo? Um beijo muito grande no coração de vocês, um abraço, tá certo? E até o nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.